Eu acho muito engraçado quando as pessoas falam em evolução espiritual, porque é uma ideia muito cristã, muito judaico-cristã e muito século XV. E aí, quando falam isso, eu sempre penso, nossa, mas você é um Pokémon. Pensam em evoluir pra quê? Ninguém é Pokémon, vocês não evoluem, a gente não evolui, né? Então é um conceito que é muito problemático, é um conceito racista, é um conceito muito preconceituoso e é um conceito muito problemático, que fica marcado historicamente por diversos problemas e diversos, né, especialmente no século XIX, que fica marcado muito por aquele cientificismo problemático e racista. Então, assim, falar de alguns conceitos dentro da espiritualidade sem entender de história é bem problemático, é bem complicado. E aí, assim, lembra que quando a gente está falando em evolução espiritual, as pessoas não falam. As pessoas, elas podem até falar sem entender o que está por trás, o que também é problemático, porque quer dizer que as pessoas não conhecem de onde vem isso, mas a evolução espiritual, ela é marcada por um colonialismo que entende que tem alguma coisa que é melhor, que está lá em cima, né? Afinal de contas, você precisa evoluir para alguma coisa, e tem alguma coisa que é menor, né? Que é a primeira, é a primitiva. E o que é melhor? Né? O que está lá em cima? Primeiro é achar que tem algo que é melhor, né? E normalmente é a pessoa que está falando, né? Normalmente é a pessoa que está ali em cima, que está falando sobre essa evolução, certo? E na época da colonização, a gente tem muito isso, a gente tem os cristãos, né? Os brancos cristãos, que estão indo colonizar. E quem eram os outros? Eram as culturas primitivas, né? Que tinham uma certa, segundo eles, tinham uma certa ideia de Deus, mas não sabiam muito bem, né? Assim, eles viam alguns detalhezinhos ali, né? Por exemplo, Tupã, eles sabiam de Tupã, mas eles não sabiam que era Deus, tadinhos, né? A gente precisa ensinar para eles, porque afinal de contas, né, coitados, a gente tem essa missão de evangelizar, né, o proselitismo cristão, né, isso né, a gente precisa levar a palavra. Então, essa ideia de evolucionismo vem muito disso. Então, percebe que quem é o primitivo? Quem é o primitivo é o indígena, né, que para eles era o índio, e o negro, que demorou muito tempo, inclusive, para ganhar alma, porque nesse começo da colonização, o negro não era nem visto como humano, tá? O negro, ele não tinha nem alma, tá? Ele não, né, nem a alminha ele podia ter. Olha como era problemático, tá? E aí a gente vai vendo que isso vira um movimento dentro da antropologia. Então, assim, a gente tem Otto, a gente tem Vandeleon, a gente tem Eliade. Inclusive, o Eliade é engraçado porque o antigo orientador, né, ele conta a história do Sabatucci, né, que o Sabatucci trabalhou na mesma universidade do Eliade, né, e o Sabatucci é a história italiana das religiões, né, ou seja, ele historiciza todas as categorias religiosas. Enquanto o Eliade é basicamente, né, evolucionista, bem nesse sentido Otto, né. Então, assim, eles são os fenomenologistas, que a gente chama, né? E o Sabatucci era muito sem noção e eles não se batiam em termos de ideia, né? Então, o meu ex-orientador conta que o Sabatucci passava olhando feio pro Eliade no corredor, né? Eles se olhavam assim, eu imagino os raiozinhos, sabe? Os laser eyes, assim, de um pro outro. Mas, de qualquer maneira, assim, acho que a única coisa que eu tiro realmente do Eliade é a nota de rodapé dele, né? Que é uma nota que, assim, um dia eu pretendo usar, que, assim, me aguardem, usarei, porque no nosso meio super dá para usar, assim, né? Aquela nota de rodapé que... gente, é muito boa essa nota de rodapé, aquela nota, isso me foi revelado em um sonho. No nosso meio, assim, de espiritualidade e tal, isso super, assim, né? Eu vejo Blavatsky colocando isso, né? Ou McGregor colocando isso, né? Mas agora, meu, o cara da antropologia,
Isso me foi revelado em um sonho. Meu, você não tem vergonha na cara, criatura. Então, assim, inclusive, eu sou historiadora, né? Então, assim, essa nota é uma piada pro povo de humanas, né? Mas, assim, no nosso meio isso é super usável. Então, assim, me aguardem, usarei um dia, tá? Inclusive, eu falava que eu ia usar isso no meu mestrado. Eu falava que eu ia colocar essa nota escondidinha, assim, pro meu orientador não ver. Então, vocês percebem como o evolucionismo, ele é: você é primitivo, você não tem ideia do cristianismo, e você pode sim evoluir, você cresce na escala conforme você vai tendo mais ideia do que é o correto, né? Do que é o certo. Então você vai crescendo para entender o que é um cristianismo, o que é uma religião, né? Boa, certa, correta. E é interessante ainda a gente ver que isso entra para as ciências, né? Então, no século XIX, que é extremamente problemático, eles chegam a medir as cabeças e os membros das pessoas para ver, para comparar, né? Então, assim, por exemplo, tem livros de biologia em que eles medem, por exemplo, a cabeça dos negros, né? Para ver o tamanho do lóbulo frontal, para dizer quem é mais propício a ser ladrão. Porque dependendo do tamanho do lóbulo frontal, a pessoa é mais propícia a roubar, porque é mais parecido com um macaco. Vocês percebem o problema? Entendam o problema de falar em evolucionismo cultural, porque entra nisso. Então, quando a gente está falando de evolucionismo espiritual, a gente está falando que tem alguém menor, que tem uma cultura primitiva, que tem alguém que é menor, que tem alguém que é pior, que tem alguém que não tem a ideia de alguma coisa. Isso é preconceituoso, isso é racista. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso discurso. Dicas de bibliografia: Otto van der Leyen, Eliade, toda a escola italiana de história das religiões. A gente tem Petazzoni, a gente tem Sabatucci, a gente tem a maravilhosa Cristina Pompa, que é brasileira. A gente tem o meu ex-orientador, a Dona Agnolin, que escreve muita coisa a respeito disso. A gente tem o Massenzio, a gente tem Brelit, a gente tem... Gente, leiam, é muito importante ler e estudar para não ficar caindo nos mesmos problemas que a gente já teve.